igreja pode sentar. A última música que a gente vai estar interpretando, ela é uma música nova e uma música que há um tempo o pai tem falado para mim interpretar na igreja. Mas antes de interpretá-la, o pai pediu para mim falar, meu pai amado, meu Deus, meu Jesus amado, ele pediu para comentar algo com a igreja sobre uma história de um homem bem sucedido, um homem que está bem, que tem uma família, e ele inicia o seu dia muito cedo, como os dias de hoje. Ele acorda às 6 horas da manhã, ele toma o seu café, ele, infelizmente não deu tempo de ele fazer a leitura diária, mas ele consegue tomar o café, dar um beijo na sua esposa. Ele é um homem correto, ele é um homem que segue os preceitos de um bom homem para a sociedade. Ele dá um beijo na sua esposa, ele vai para o trabalho, ele segue, ele tem bons resultados no trabalho, ele segue para o carro, ele tem muitas reuniões, ele depois do trabalho ele tem mais reuniões, ele fortemente está cheio de trabalho, de reuniões, mas ele é muito bem sucedido, ele é um cara feliz, ele tem um carro muito bom, ele tem muitas coisas boas, ele tem dinheiro, tem viagens, tem momentos alegres. Mas esse homem, ele também vai na igreja, e ele é cristão. O motivo dessa história é que nós temos vivido num mundo onde nós temos esquecido das coisas mais importantes, daquilo que é motivo para nós. E num mundo onde as patologias do ser humano do século XXI são síndrome do pânico, depressão, doenças psicológicas, como devemos nos curar? Para nos curar, nós precisamos nos esvaziar e nos enchermos do Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu quero interpretar essa música. Essa música eu não quero que a igreja interprete comigo. Eu quero que a igreja ore ao Senhor, coloque o seu coração nas mãos do Senhor essa noite. Você precisa se esvaziar, meu amado. Eu preciso me esvaziar. Isso foi o que o Espírito Santo falou para mim, falar essa noite para vocês. Nós precisamos mudar os nossos objetivos, as nossas metas. Nós temos que substituir o materialismo pela palavra de Deus. Foi isso que o Pai falou comigo essa semana e me fez chorar. Creia nisso. E a pergunta que eu deixo é: qual é o seu desejo? Qual é o seu desejo? Lá no fundo do seu coração, no profundo da sua alma. E é isso que eu quero cantar essa noite. Quero ser verdadeiro, esvaziar de mim. Quero ser alguém, meu orgulho deixar. Quero ser alguém um dia e tudo entregar, meu rei, meu rei. Quero ser pleno, ter um propósito em mim. Quero ter virtude, minha mente purificar. Quero ser livre hoje e tudo entregar ao meu rei, meu rei. Este é o meu desejo, este é o meu prazer, este é o meu desejo. Usa-me, Senhor. Qual o desejo que tem sido no teu coração, meu amado?
entrega nas mãos do Senhor essa noite. Quero ser verdadeiro, esvaziar de mim e o meu coração queimar por ti. Minha vida é só para ti. Tua vontade em mim. Este é o meu desejo. Este é o meu prazer. Este é o meu desejo. Usa-me, Senhor. Este é o meu desejo. Este é o meu desejo. Em minha vida posso ver, toma-me, eis-me aqui. Sei que há muito mais dentro de mim e não há o que fazer por teu grande amor. Então dou minhas mãos, usa-me. Este é o meu desejo. Este é o meu prazer. Este é o meu desejo. Usa-me, Senhor. Esse homem que eu comentei com vocês, esse homem era eu muitas vezes nos meus dias. E eu tenho tentado mudar isso. Eu quero, como em Salmos diz, que a primeira coisa do meu dia seja falar com o Senhor, para que o Espírito Santo leve o meu dia. Mas o Pai pediu para mim trazer isso para a igreja. Conversei com o pastor e avisei ele que ia cantar essa música e pedi para os irmãos ficarem em reflexão. E agora nós vamos orar. Amém? Santo e bondoso Deus, eu quero te louvar por esse momento, Pai, onde eu pude falar o que Tu havias me falado, Deus. Que o Teu Espírito Santo realmente, Pai, mexa com a gente, nos tire da zona de conforto, para que nós possamos enxergar, Deus, a libertação, a paz e a vida que há em Ti. Obrigado por este momento, em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém e amém. Amém, nós queremos chamar as crianças aqui à frente, pode vir, os baixinhos, só as figurinhas, chega mais, os meninos também podem vir. Nós vamos orar pelas crianças, daqui a pouco vai iniciar lá embaixo o culto infantil. Alguém passou gel dos guris do cabelo? Passou, Arthur? Mateus, passou? Beleza, fechou. Alguém botou chuquinha no cabelo? É chuquinha que chama? Eu não sei esses nomes, deve ser. Tem algumas aqui que tem. Mas irmãos, vai ter o cultinho infantil lá embaixo. E é sempre importante nós cuidarmos das crianças. Olha só que coisa mais linda, ó. Vou participar também. É a filhinha do Luke e da Nanda. Tudo bem? Tranquilo. É sempre importante, gente, nós termos esse momento, porque as crianças precisam de ministração também. E o culto infantil é tão importante, nós sempre falamos, como o culto aqui em cima. A Melissa, que lidera as crianças, tem feito um trabalho com muito empenho e nós louvamos a Deus pela vida de todos, tá bom? Então vamos orar, vamos abençoar essas crianças em nome de Jesus. Nosso Deus, nós te agradecemos por essas crianças tão lindas. Nós te agradecemos pelos pais delas que podem trazer elas até o culto. Nós pedimos uma graça especial para o culto infantil desta noite, que seja cheio de Deus, cheio de graça. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém. Gente, sem correr devagarinho, vai ter o culto infantil, tá bom? Enquanto as crianças vão saindo, nós vamos ter um momento de dízimos e ofertas. Então, se você veio preparado com o seu dízimo, com a sua oferta, nós vamos adorar a Deus também com os dízimos e ofertas. Tem um texto na Bíblia que diz assim: cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. Então esse momento você pode fazer em adoração, em alegria ao nosso Deus. Depois nós vamos passar a mensagem, pastor Roosevelt. Deus possa abençoar a sua vida, tá bom? Boa noite, meus irmãos, queridos, queridas. Deixe um pouquinho só o som para mim. Hoje à tarde, ainda está um barulho aí. Hoje à tarde, quando eu estava meditando na palavra de Deus e orando sobre a mensagem desta noite, eu estava pensando o seguinte: eu sou pastor há 34 anos. Só nessa igreja eu prego há 30. O Valnir está ali, né, tem os outros aí, o irmão Lídio, me ouve há 30 anos. Eu estava pensando e dizia: Deus, só o poder da tua palavra que faz com que nós nos sentemos aqui mais uma vez, desejando fazer um estudo da palavra de Deus. E sempre o meu ponto de referência é a Gilca, né? Eu sempre olho, desce um pouquinho mais, Ed, por favor, está um pouco alto. Eu sempre olho para ela. Se ela não estiver prestando atenção na mensagem, aí eu já levanto a antena. Ela nunca dormiu, porque se ela dormir, eu paro de pregar na hora. E se por acaso alguém dormir do teu lado aí, você dá um cutucão assim, diz assim: olha, é para você orar, fica de pé e começa a orar em voz alta, a gente vai saber quem estava dormindo, né? Mas assim, tal é o poder da palavra de Deus. Eu não me canso, eu tenho dito aqui que eu não gosto de ver filme 2 vezes, não gosto de ler um livro 2 vezes, mas a Bíblia eu leio esse tempo todo. Como a minha família era evangélica, desde criancinha, que eu ouvi as histórias já de Daniel, Davi, né, Zaqueu, Jesus, fui ouvindo, né, e hoje eu conheço o basiquinho da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus me encanta ainda, né? E assim, ó, nós vamos ler alguns textos que talvez para alguém hoje aqui seja: opa, isso mexe com todos os meus valores. Mas é a palavra de Deus. Nós temos que crer em alguma coisa. Se você crê em Maomé, em Buda, outras coisas mais, não fecha muito. Mas se você crer na palavra de Deus, nós precisamos aprender a confrontar a palavra de Deus com as nossas verdades. E hoje nós vamos fazer um estudo de um texto muito simples, um texto muito conhecido. Igreja, vamos lá. Vamos dizer alguns textos mais conhecidos da Bíblia.
Os mais conhecidos, né? Tem aquele que diz assim lá em Levíticos: e a feiticeira não deixarás viver. Esse aí não é muito conhecido. Mas vamos ver um conhecido aí, vamos lá. João 3,16? Não, pode dizer. É o mais conhecido de todos, né? Creio eu. O que mais? Esse, outro. Então vamos parar aí. Conhecereis a verdade vos libertará. Certo? Pode colocar o texto para nós aí, por favor. Eu não era. Se bem que o Júlio disse, eu queria perguntar para vocês, honestamente aqui, agora, né, honestamente. Nós estamos facilitando, né, vendendo aí para vocês uma meditação diária que custa R$3. Eu disse na vez passada assim, olha, vocês podem pegar lá, né, e depois pega o dinheiro e coloca no gasofilácio aí, né, né, porque afinal de contas estamos entre nós, todo mundo honesto e tal, né, não tem nem por que se preocupar. Mas assim, agora na honestidade, quantos sabiam a referência desse texto aí? Tá certo. É um texto conhecido, né? Poucas pessoas conheciam, mas conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente. Então, esta é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? Quem é a verdade? Palavra. Bom, dá para a gente dar uma saída aí, não é? Porque em João 1 diz assim. O que diz João 1? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo é a palavra. E quem é a palavra? Jesus. No verso 36, Jesus diz assim, né, que ele vai libertar. E ele disse uma vez também um texto de João 14,6. O que diz 14,6? Eu sou o caminho, eu sou aí. O texto continua, mas eu sou a verdade. Que verdade é essa? Eu sou a verdade. Que verdade é essa? Oi, gente? Tá, mas aí é um negócio muito amplo. Eu quero um negócio mais fininho assim, mas, né? Que verdade é essa, gente? A verdade é que Deus enviou quem? Seu Filho Jesus para salvar o homem da prisão que ele vive. Jesus veio libertar-nos da prisão que nós vivemos. Quero perguntar para você: você é um prisioneiro? Você está preso? A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso libertador. Jesus é o nosso libertador. Vocês se lembram, os que estiveram aqui, claro, né? Na mensagem que foi pregada no domingo passado pelo pastor João Marcos, né? Que diz o texto assim, lá em Isaías 61:11. Foram mais textos, mas esse, lá em Isaías, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Acho que os brabos não aceitam muito bem, né? Mas enviou-me para restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos. 700 anos, mais ou menos, depois disso, Jesus Cristo entra numa sinagoga e lá lhe é dado um livro, um pergaminho para ele ler. E o texto que é dado para ele é exatamente este. E ele pegou, abriu e leu.
o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Ele leu, todo mundo ficou parado, olhando para ele. Ele disse: hoje se cumpriu esta escritura. Ele estava dizendo: sou eu que trago as boas novas, sou eu quem restaura aquele que está quebrado, aquele que está machucado, sou eu quem dá a mais ampla liberdade, sou eu que possuo todas as chaves das prisões. Todas as chaves das prisões estão comigo, inclusive as chaves do inferno. E esse Jesus libertador que está entre nós nesta noite. Mas que tipo de libertador é Jesus? Que tipo de libertador é Jesus? Que autoridade ele tem? Que autoridade ele tem? Que poder ele possui? Com quem ele conversa para ver se vai nos libertar ou não? Não sei o que vai dizer Deus. Não, mas ninguém. Se ele tem toda a autoridade, não precisa falar com ninguém. Quanto tempo Jesus leva para nos libertar da nossa prisão? Sim. Eu entendi. Nós precisamos entender nessa noite quais são as prisões que nós podemos estar envolvidos. E quem sabe nessa noite alguém pode estar preso, Jesus quer libertar. Sabe que às vezes a gente vê muito essa mensagem sobre conhecereis a verdade vos libertará. Se Cristo vos libertar, a gente pergunta, mas de quê? Eu tenho uma ideia que não é uma ideia muito ampla, né? E sabe de uma coisa? A libertação de desconhecer a verdade. Tem pessoas que não conhecem a verdade. Então vamos ver do que Jesus nos liberta. Primeiro lugar, Jesus liberta-nos do medo. Sabe, o medo nos faz refém de algumas coisas. Quando você tem medo, você é refém de pessoas, de circunstâncias, de tantas outras coisas. Você se lembra da história de Daniel e seus amigos? Quando o rei disse, né, para Cedraque, Mesaque e Abednego: vou lançar vocês na fornalha ardente. E mandou que a fornalha fosse esquentada 7 vezes mais. Se eles naquela hora, se eles adorassem aquele rei, o decreto que foi colocado ali, eles seriam, né? Mas eles não tinham medo. Rei, eu não preciso te responder sobre isso. Se por acaso Deus, que tem todo o poder, se Ele quiser nos libertar, Ele vai nos libertar. Se não, temos que te responder isso. Esses homens não eram reféns do medo. Assim como também Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele não teve medo. Então, o medo muitas vezes nos faz reféns de circunstâncias. Quantas circunstâncias que nós passamos, que nós ficamos desequilibradas com elas. A gente perde o chão, perde o raciocínio lógico, perde tantas outras coisas. Quantas situações que você já passou e que te deixou assim meio, né, instável. O medo nos faz muitas vezes refém de pessoas. Tem pessoas que têm medo do seu esposo, tem pais que têm medo do seu filho, tem pessoas que têm medo dos seus patrões, sabe? E isso faz com que você fique refém dessas pessoas. Essas pessoas te dominam, fazem o jogo com você, né? E você fica preso àquelas pessoas. Há alguém aqui que é refém de alguém? Jesus quer te libertar. Existem pessoas que são reféns do medo, de pensamentos que foram alojados em sua mente, de traumas que passaram,
E quando ela se dá diante daquela circunstância, ela treme, se desequilibra de novo e não é livre. E não é livre. Eu me recordo que uma vez, muitos anos atrás, uma pessoa se jogou na frente do meu carro. E aquela pessoa queria ir ao suicídio. E foi. Eu parei, peguei a pessoa, botei no carro, levei para o hospital, me apresentei ao plantão policial, mas naquela época, né, ninguém tinha essa consciência de quando o cara caiu, e devia deixar lá, né, mas o pessoal veio junto, vamos pegar, e era um Fuca, né? Eu peguei o cara, coloquei lá no banco de trás, eu levei no hospital, e naquele acidente uma costela furou o pulmão dele e ele morreu. Bom, depois de uns 2, 3 meses, quando eu ia pegar o carro para dirigir, eu ficava meio tenso, meio preocupado. Quando nós passamos por um acidente, geralmente acontece isso, né? Quando nós fomos assaltados aqui na igreja. Então, só que existem pessoas que ficam reféns de pensamentos e de lembranças e até de sentimentos que foram instalados no coração da pessoa, que quando ela às vezes está do lado de outra pessoa que lhe fez mal, que falou, ela fica desequilibrada. Nós temos este medo. Existem pessoas que têm medo do futuro. Como é que vai ser o meu futuro? Como é que vai ser? Como é que eu vou viver? Como é que vai ser minha aposentadoria? Como é que vão ser os meus filhos? Como é que vai ser isso? Como é que vai... E vivem em tormento. A palavra de Deus diz assim, lá em 1 João 4,18: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. No amor de quem? Por quê? Porque eu sei que Deus diz que me protege. Deus anda comigo. O Espírito Santo de Deus mora em mim. Ele habita em mim. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e digo, não temas, eu te ajudo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mais texto de que Deus está conosco. Vamos lá. Pode pensar. O Senhor é meu? E mais? Eis que estou com vocês até. Eis que vou mandar o Consolador para que esteja esteja em vocês. Gente, entendo esse conhecimento e crendo na palavra de Deus, Ele é meu libertador, Ele me liberta dessas coisas. Outra coisa que Jesus vem nos libertar, em segundo lugar, Ele nos liberta das mentiras. Deus só possui uma verdade. Uma verdade. Não é a minha verdade, nem é a sua verdade, mas é a verdade de Deus. Ele só possui uma verdade. E que nós podemos conhecer a verdade de Deus que está escrito em sua palavra. Jesus veio nos libertar, em terceiro lugar, das mentiras, das falsas doutrinas. Lembra dos fariseus no tempo de Jesus? Jesus disse assim, olha, vocês podem fazer tudo aquilo que eles dizem, mas não façam o que eles estão. É isso aí? É isso aí? Como é que é? Façam tudo que eles falam, né? Então, eles viviam uma vida de mentira. E eles criam naquilo. Eles trabalharam tanto com aquilo que aquilo passou a ser verdade para eles. Os fariseus tinham uma religião de mentira. Quantas religiões, meus irmãos e meus amigos, que nós conhecemos, que elas falam sobre Deus, elas falam sobre Cristo,
mas fazem tudo diferente que Deus deixou na sua palavra, e a palavra de Deus não possui autoridade para eles, e eles falam em Deus e falam em Cristo. Eu estava ouvindo recentemente um debate, e as pessoas estavam falando, estavam debatendo, eles estavam falando sobre que Deus e tal, não sei o que lá e tal, eu tenho o meu santo protetor, que não sei o que lá, falando. Daqui a pouco eles começaram a falar, não, hoje em dia a pessoa pode se casar e se separar 2, 3, 4, 5 vezes, 6 vezes. O importante é você estar, a pessoa diz assim, o importante é você estar ao lado de alguém com que você se sinta bem. Isso é importante, o resto não. Só que as pessoas se esqueceram que a Bíblia diz assim, que Deus odeia o divórcio. Eu sei que em alguns casos, não vamos entrar nessa questão de doutrina aqui agora, nesse aspecto, mas Deus odeia o divórcio. E aí, como é que fica? Por exemplo, a Bíblia diz assim, todo leito seja sem mácula, ou seja, aí para os jovens, sexo depois do seu casamento, é o que Deus diz, sexo depois do casamento, é o que a palavra de Deus diz. Mas as pessoas transam, eu já falei aqui que eu recebi um artigo muito interessante, que diz assim, você que um dia vai se casar num altar, pedindo as bênçãos de Deus para o seu casamento, como é que fica a tua situação, de que você que transou, como é que fica você diante de Deus? O casamento é normal, Deus tem que me abençoar? Muitas vezes tem pessoas que vivem religião de mentira, por exemplo, a própria mentira, quantas pessoas que mentem nos seus negócios, mentem nas suas transações, mentem com as pessoas que eles cercam, mentem para os filhos, mentem para a esposa, e depois no domingo estão lá na igreja. Eu sei que aqui não acontece, todo mundo aqui, ninguém mente, todo mundo é verdadeiro, Quantas pessoas que têm a língua suja, a boca suja, durante a semana, e depois o Tiago, vamos louvar o Senhor, levanta a mão, começa a louvar, quando Deus diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, porque quando Cristo entra em nossa vida, quando o Espírito Santo de Deus vem morar em nós, o Espírito que é santo, ele precisa promover uma limpeza em nós, e ele faz isso. Quantas músicas que desagregam valores familiares, e nós estamos cantando aí sem nenhuma análise, cantando e repetindo, uns vão até dançando lá, e tal, balançando o seu corpo, que deveria ser um balançar o seu corpo para louvar a Deus, e não para divulgar músicas que acabam com os, sabe? Cristo veio para nos libertar disso. Romanos diz assim, tu, pois, que ensinas a outrem e não te ensinas a ti mesmo, tu que prega que não deve furtar e tu furtas, tu que dizes que não se deve cometer adultério e adulteras, tu que abomina os ídolos mas rouba os templos, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela própria transgressão da lei, assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado antes de... Nós estávamos, antes de começar o culto, estávamos orando ali atrás, e o pastor João, estava falando, e olha, nós vamos agora iniciar o culto, e nós precisamos estar puros diante de Deus, e tal, e nós lembramos de 2 filhos do profeta, do sacerdote Arão. Eles não tinham autoridade de Deus para prestar um culto, ou seja, ir no altar, acender e tal, fazer aquele sacrifício, e eles foram lá e fizeram isso, e desceu o fogo do céu e lambeu os 2, eles morreram queimados diante do seu pai, porque com Deus a gente não pode brincar, não dá para brincar com Deus, e nós vamos levando esta vida e dizemos, você é liberto, sou liberto. Por exemplo, existem ainda falsas doutrinas
que leva o homem à perdição, que Cristo precisa libertar a gente. Por exemplo, quantas pessoas que creem em Deus, né, falam em Jesus, mas defendem a reencarnação e creem na reencarnação? A palavra de Deus está assim, em religiões, a palavra de Deus diz assim, em Hebreus 9, 27, e como ao homem está ordenado viver e morrer uma só vez, e depois dessa morte vai vir o juízo. Aliás, é tão, assim, você falar uma coisa, deve, né, contar pela internet aí, mas a reencarnação é uma doutrina. Se a reencarnação é para o homem ir melhorando até atingir a perfeição, gente, o mundo está ficando cada vez pior. Não está tendo outros argumentos mais. Mas a palavra de Deus diz aí. Também você encontra pessoas que estão orando e intercedendo por outras pessoas. Aliás, apaga. Existem pessoas que estão pedindo para outras pessoas intercederem a Deus por você. É ou não é? A coisa é tão ampla que tem dia até para todos os santos. Todos os santos. Quando a palavra de Deus em Timóteo, o que diz? Porque um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Não tem outra possibilidade. Isto não é uma mentira? Baseado na palavra de Deus, claro, né? Se a pessoa crê em outra coisa, mas se uma religião tem a Bíblia, se uma religião fala sobre Deus, fala sobre Cristo, nós temos que pegar toda a verdade. Existe a mentira de que basta você crer em Deus é suficiente. Isso eu cansei de ouvir. Basta crer em Deus. Não, você tem que crer em Deus, não da sua forma. Você precisa crer em Deus da forma como Ele deixou em sua palavra. Existe também a mentira de algumas pessoas que dizem assim, não, no final tudo vai dar certo. No final tudo vai dar certo, tudo vai ser resolvido. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, tudo vai dar certo. Porque ainda não foi liberto dessa mentira. Porque a palavra de Deus diz assim em Apocalipse, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Aquele que vencer herdará estas coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É a verdade da palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos que nos livrar de outros conceitos. Ainda muitas pessoas que são presas na mentira de que eles acham que eles controlam as suas vidas. Não, eu posso, eu consigo, eu chego, eu faço. Meu amigo, meu irmão, nós estamos hoje aqui neste culto reunidos porque Deus permitiu que nós chegássemos aqui. Não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. E foi Ele que resolveu ter misericórdia de nós. Ele resolveu. Em Romanos 9, 15, diz assim, porque diz a Moisés, Deus dizendo, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser, me aprouver de ter compaixão. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Portanto, tem misericórdia de quem quer, e a quem quer, Ele endurece. É Deus. É Deus. Há um avião que está desaparecido. Já encontraram esse avião que desapareceu aí ou não? Não, né?
Se você soubesse que esse avião ia desaparecer, cair no mar, ou sequestrado, lá o que seja, você embarcaria nesse... Ninguém embarcaria, nem piloto, nem a tripulação, ninguém iria. Mas aquelas pessoas foram, eles não sabiam. Lá no Vale do Paraíba, houve lá um desabamento, e várias pessoas foram soterradas. Apenas uma mulher, ela sobreviveu daquele desastre, ela ficou internada no hospital lá na capital paulista. Só que nesse desabamento, ela perdeu a mãe, o pai, a irmã, o marido e 2 filhos. Pode imaginar? Ficou sozinho. Pai, mãe, marido, 2 filhos e a irmã. Todas as pessoas que ela amava. Perdeu. Catástrofe. Acidente. Violência. Morte. Você não imagina que vai acontecer isso conosco. Só Deus é que tem controle destas coisas. Mas muitas pessoas dizem, não, sou eu que tenho controle da minha vida, se eu posso, eu vou, faço, se eu quiser, se eu não quiser, eu não faço. E quando você tem conhecimento de que só Deus tem controle disso, aí você é livre para amar. Aí você começa a ser livre para ser grato a Ele. Senhor Deus, eu sou grato por tantos livramentos. Eu ainda estou sendo grato do acidente de moto que eu tive aí. Senhor Deus, obrigado, a cada dia, obrigado. Ele deixou uma mancha bem grande aqui na minha unha para eu me lembrar sempre. Obrigado, Senhor Deus, por Ti mesmo, Senhor. O conhecimento dessa verdade, que Deus é aquele que nos guarda, nos faz ter assim um outro nível de libertação, um nível aonde você não se deixa levar mais pelas mentiras do humanismo que nós estamos vivendo hoje aí. Um nível onde você não vai depender mais das circunstâncias. Não vai depender, como o Tiago disse no momento do louvor, você não vai depender mais só dos momentos de vitória para você louvar a Deus. A outra libertação que Jesus Cristo nos faz, número 4, é a libertação de Satanás. Lá no livro de Lucas, capítulo 13, Jesus encontra uma mulher, e esta mulher andava encurvada por 18 anos. E Jesus naquela sinagoga foi e curou aquela mulher, só que lá diz assim, eu vou te libertar do espírito que está em você, o espírito mau. E aí o chefe da sinagoga começou a reclamar, mas como é que tu faz isso um dia de sábado? Porque sábado não é dia de trabalhar. E Jesus diz assim, por acaso não convinha que eu libertasse esta mulher do jugo, da prisão de Satanás, do espírito que estava sobre ela? Outros relatos bíblicos daquele homem que estava possesso de demônios, muitos demônios. Jesus chegou, libertou os demônios, saíram daquele homem e foram lá para aquela manada de porcos, né? Seria vara de porcos, e despencou naquele abismo. Ou então daquele menino que ora Satanás jogava no fogo, ora jogava na água. Jesus chegou e libertou. Quantas pessoas já passaram por essa experiência de alguém que está possesso pelo demônio, e você clama, Jesus Cristo, liberta este homem, esta pessoa, esta mulher, liberta Jesus. E naquele momento, o espírito vai embora, a pessoa está. No domingo passado, não sei se Emerson está aí? Emerson? Não, né? O Emerson, está lá, Emerson. Louvado seja pela tua vida, Emerson. O Emerson me deu uma bolsa de coisas da macumba que ele antes estava vinculado. Entregou, pastor, fui liberto. Jesus me libertou. Jesus nos liberta, Ele é o libertador, que Ele entra em nossa vida. É como alguns filmes daquele Marvel, né? Tinha aquele Capitão Marvel, né? Não sei se tem mais. Capitão Marvel, ele tinha uma situação difícil assim, então dava um raio, a roupa dele mudava com um raio, e ele saía para defender. Jesus é assim. Só que Jesus Cristo veio muito mais humilde, né? Lá naquele, né? Mas Ele entra em nossa vida e Ele nos liberta com todo o poder. E lá no livro de Lucas, diz assim, está lá o texto já, né? Não devia ser solta da prisão essa mulher. Quinto lugar,
Jesus nos liberta do poder do pecado. É o que as pessoas que leem esse texto, conhecereis a verdade vos libertar, diz isso aí. Jesus Cristo veio para nos libertar do poder do pecado. Muito bem. Igreja, o que é libertar do poder do pecado? Hã? Não pecar mais? Opa, eu não peco mais? Tu não sabe o que eu fiz essa semana, tia? Tu não sabe o que passou na minha cabeça essa semana. Nós pecamos. Pecamos. Bom, Jesus tem misericórdia. Quem não pecou aqui essa semana? Quem não pecou? Aí na galeria? Mas como é que Jesus nos liberta do poder do pecado? De nos matar internamente. Tá certo. O Roberto sabe disso, né, Roberto? Nós conversamos de manhã sobre isso, né? O que o pecado nos faz? Qual é o salário que o pecado te paga? Que morte? Se você nunca pecasse, você ia morrer? Se você nunca pecasse, você iria morrer? Não, porque quem nos mata é o pecado. Tanto que Jesus Cristo, que nunca pecou, morreu por causa dos nossos pecados, certo? Então, assim, qual é o poder qual é a libertação do poder do pecado sobre nossas vidas? Pecado mortal. Eu gosto muito de usar esse exemplo, já falei para algumas pessoas, sempre no estudo bíblico, falei para o William essa semana também, né? Assim, ó, uma serpente venenosíssima, se ela te picar, ela te mata. Isso é o pecado. Isso é o pecado. O que Jesus Cristo faz? Ele vem e tira o veneno do pecado. Ou seja, a serpente te pica, dói em você, dói em Deus, entende? Dói em Deus, entristece o Espírito Santo, certo? Mas já não é mais suficiente para te colocar no inferno, porque foi tirado o veneno do pecado. Mas Lara, você ainda vai pecar. Eu nem vou perguntar à tua esposa se você peca, né, Dina? Porque nós vamos pecar muito ainda. Mas ele tirou o veneno do pecado, sabe? Não se separa mais do Senhor. E por último, Ele nos liberta do inferno. Meus irmãos, são incontáveis textos na Bíblia que falam sobre isso. A palavra de Deus diz que nós fomos arrancados do poder das trevas, do mundo das trevas, e colocado no mundo da luz. Quem foi que nos arrancou? Quem tem poder para nos tirar daqui? Quem tem poder? Porque a Bíblia diz que todos nós, quando andávamos nossos pecados, nós éramos filhos da desobediência, filhos de Satanás, presos por Satanás. Quem foi que nos arrancou dos braços de Satanás e colocou aqui nos braços de Deus? Jesus. Porque Ele é o nosso libertador. Tanto que a palavra de Deus ainda diz assim, um texto muito conhecido: se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz de novo. Então nós somos libertos. E sabe, quando você tem consciência de que você é liberto do inferno, automaticamente você tem a liberdade de não ter medo sobre a morte. Opa, eu sei que eu mexi aí no coração de muita gente que ainda tem medo da morte, pavor da morte. Mas quando você entende que realmente você foi liberto,
e que você está de passagem aqui, e que está garantido, está no mundo da luz. Cristo diz assim: olha, já no inferno já não tem mais poder sobre você, acabou, não tem mais poder, você está livre. Aí você começa a entender a verdadeira libertação. Em 1 Coríntios 15, 55 diz assim: olha só, você chegar e dizer para a morte assim: morte, onde é que está a tua vitória em minha vida? Cadê? Onde está a morte, o teu aguilhão? Aguilhão é aquele negócio pontiagudo que a gente, né, enfiava no boi lá. Onde é que está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, o nosso libertador. E meus irmãos, olha, quando Cristo assume o controle da nossa vida, e nós começamos a entender essas coisas, com Ele vem uma libertação. Cristo é o nosso libertador. Você já foi liberto? Estou falando de tudo, né? Não só dessa última, né? Já foi liberto? Existe alguma coisa que ainda está te aprisionando? Alguma circunstância que você tem passado pela sua vida que ainda está te prendendo para que você não louve ao Senhor com toda intensidade, não confie nele, não tenha fé, ou tantas outras coisas mais? Você ainda é prisioneiro de alguém que você não pode se lembrar, que te desequilibra? Você se desequilibra? Ou você tem alguma lembrança em sua mente que ainda te deixa constrangido quando se você passar por alguma coisa naquela circunstância? Você ainda é preso de alguma mentira? Aliás, a mentira você só vai saber que ela é mentira quando você conhecer a verdade. E a palavra de Deus é verdade. Por isso que se eu ficar mais 30 anos, claro que eu não vou ficar, mas se eu ficar mais 30 anos pregando aqui, eu vou conhecer cada vez mais a verdade do Senhor. Deus já te libertou da perdição eterna do inferno. Eu sempre faço a pergunta às pessoas, né? Quando você morrer, você vai para onde? Quando a pessoa diz assim: não sei, eu acho que... Ela não conheceu nada sobre salvação. Mas você tem certeza que Cristo já te libertou do inferno? Se você não tem, quem sabe nesta hora que o nosso libertador está aqui, porque ele disse: eu vou estar com vocês até o final. Queira nessa noite te libertar, entrar em tua vida. Ele não entra metendo os pés no coração de ninguém, porque lá o texto diz: vou bater, se alguém ouvir e abrir o coração, eu vou entrar, e vou fazer morada com ele, e vou cear com ele, vou fazer um banquete. Se você entende que você ainda é preso por alguma situação, por algum trauma, por alguma mentira, ou que você não foi liberto, Jesus está aqui para te libertar nessa noite, nesse momento. Não tenha dúvida de que Ele vai te libertar totalmente, né? Quando eu perguntei aqui, Jesus Cristo leva quanto tempo para libertar? Ele liberta na hora. Nós aqui ficamos demorando muito com aquilo. Demorando muito com aquilo, né? O Richard disse que essa semana vai tirar o gesso, né, Richard? Quanto tempo você está com gesso? 70 dias ele está com gesso ali. Ele não vai, embora ele vai estar sem o gesso, mas ele vai ter dificuldade de fazer tudo que ele fazia antes. Claro que ele precisa de uma fisioterapia, mas ele ainda vai sentir como aquele gesso estivesse ali, que a mão estivesse, né? A minha unha aqui, eu estou com dificuldade de cortar, já não sinto mais dor, mas quando eu vou colocar o alicate para... Sabe? Mas assim, quando Cristo nos liberta, Ele liberta de vez, gente. Nós temos aquela consciência, estamos presos a alguma coisa. Ó. Cristo quer te libertar nessa noite. Pela fé, peça a Ele: Jesus, me liberte. Ele sabe em teu coração aquilo que você está precisando, a liberdade que você está precisando. Viva livre, não tem coisa melhor do que isso. Você vai poder encarar as circunstâncias, encarar as pessoas, encarar, não literalmente, né, mas encarar Satanás e dizer assim: olha, está vendo quem mora aqui dentro? O Espírito Santo. Quem é você contra ele? E você vai encarar a morte,
e vai dizer: ó morte, onde é que está a tua vitória em minha vida? Porque Ele me tirou do mundo das trevas e me colocou no reino da luz. Você quer fazer isso nessa noite? Queria que você, o Espírito Santo, a Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo quer te convencer nessa noite. Eu queria que você inclinasse a sua cabeça e falasse com Deus: Senhor, que liberdade eu estou precisando neste momento? Senhor Deus, me dá essa liberdade, Senhor. E que você autorize a Jesus Cristo, que é o nosso libertador. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que você peça esse libertador para entrar em sua vida, entrar em seu coração e soltar as cadeias, soltar as amarras e soltar, quem sabe, até algumas pessoas que por causa do seu ódio, por causa da sua indiferença, você estava prendendo essas pessoas. Mas peça a Ele: Senhor, me liberte nessa noite. Eu quero sair daqui, Senhor Deus, com confiança, Senhor Deus, que eu encontrei a liberdade em Ti. Se você não tem certeza da sua eternidade, onde é que você vai passar, entregue a sua vida ao libertador nessa noite. Ele vai te tirar do mundo das trevas e colocar no mundo da luz, no reino de Deus, no reino da luz. E vai ser seu Salvador, seu Senhor, seu amigo e seu irmão, para sempre. Peça a Ele, fale ao Senhor: Senhor, em meu coração, eu peço a Tua libertação para a minha vida nesta hora, Senhor. Enquanto você vai orando, vai pedindo, e vai sentindo que Deus está falando ao seu coração, diz: meu filho, minha filha, eu estou aqui para te libertar nesta hora. Vá ficando de pé onde você está, depois nós vamos orar, agradecendo a Deus por sua vida. À medida que você for orando, for falando com o Senhor, e que sabe que Ele está te libertando, que Ele tem poder, fique de pé onde você está. Deus abençoe. Pode continuar, depois Deus abençoe. Deus abençoe. Alguma coisa que ainda te prende ainda? Jesus Cristo precisa vir com todo o seu poder para te libertar nesta hora. Quem sabe de coisas que você está fazendo, quem sabe do pecado que ainda está te aprisionando. Senhor Jesus, eu quero me libertar deste pecado que toma conta da minha vida, Senhor Deus, que não tem deixado que eu tenha comunhão plena contigo, Senhor, que a religião tem sido uma religião como a dos fariseus, Senhor Deus, mas eu quero te sentir, Pai, eu quero ter relacionamento contigo, Senhor Deus, eu quero te sentir em meu coração. Fique de pé onde você está. Senhor Deus, Jesus, nosso libertador, Tu que estás aqui nesta hora, Senhor Deus, Tu tens as chaves, todas as chaves de nossas prisões. Liberta-nos, liberte cada pessoa que está de pé nesta hora, Senhor Deus. Dá a Tua liberdade plena, total, Senhor. Senhor Deus, se alguma dessas pessoas estão sendo enganadas em mentiras, Senhor Deus, que não venham da Tua palavra, liberte-as também, Senhor Deus. Liberte, Senhor Deus. Que Jesus Cristo tome conta da nossa vida e nos mostre esse caminho de liberdade. O caminho de liberdade é aquele caminho que nos dá ousadia, intrepidez em Ti, Senhor Deus. O caminho de liberdade é aquele que faz com que a nossa fé seja mais forte, Senhor Deus. Pai querido, mostra-nos que em Ti nós não precisamos temer nada, Senhor. E que a Tua doce paz, maravilhosa paz, que excede a todo entendimento humano, encha o coração de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, vamos ficar de pé, vamos cantar a última música, e Deus possa lhes dar uma semana reveladora da presença de Jesus.
bendirei pra sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. E não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. E eu me alegrarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Deus, meu Deus. Eu me alegrarei, e do Senhor direi: Torre forte, todo tempo meu socorro, Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Amém, Senhor. Uma semana na presença de Deus, com a liberdade do Espírito Santo, amém? Amém, glória a Deus.